Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3. E o nosso tema é Vivendo em Santidade e Integridade. Jovem, a coisa não tá fácil não, hein? Tá complicado, mas Deus tem de misericórdia. O nosso texto do dia, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou santo. Ah, você é santo, você não sei o que, eu não vou poder andar com os meus amigos, eu não vou poder beber, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fornicar, eu não vou poder... Ah, ser crente é muito chato. Você já parou para pensar que você hoje eu já tenho um pouquinho mais de idade, tenho 34 anos, mas você já parou para pensar, meu irmão, jovem, quanto isso pode te prejudicar lá na frente, você fazendo essas coisas? Você achando que tem que ceder os prazeres da carne, fazendo coisas que não é para fazer, como fornicação, como andar com pessoas que não deve, como ficar se assentando na roda dos escarnecedores. Quanto isso não pode prejudicar a sua vida? Seja santo, busque a Deus. Ah, mas ninguém gosta de mim, ninguém vai falar comigo, e daí? As pessoas também não gostavam muito de falar comigo. O que tem? Eu estou vivo, saudável, com a cabeça muito boa para poder pensar. E você acha que é fácil para quem está numa idade que nem a minha, 34 anos, e ainda continua tendo que enfrentar muitas coisas? Então seja santo. Desculpa a expressão, mas toma um pouquinho de vergonha na sua cara e para com essas historinhas aí de querer ficar fazendo coisa, porque ou você está na igreja ou você não está. Vamos parar com isso, vamos ser crente, vamos ser fiel a Deus. Acha que está escondendo o que, de quem, aonde e por quê? Está com vergonha do evangelho? Por que está com vergonha? Está com vergonha de ser crente? Acha que você lê a Bíblia e interpreta a sua maneira? Você acha que isso vai te levar para o céu? Nós não temos que interpretar a Bíblia da nossa maneira, nós temos que interpretar a Bíblia através de Deus. E quem nos ajuda a interpretar é o Espírito Santo. Nossa síntese: a santidade de Deus, o atributo da sua perfeição moral, é a razão que nos inspira ao vivermos de maneira santa e íntegra neste mundo. Viver de maneira santa e íntegra, claro, nós pecamos, nós erramos em muitas coisas, mas pecado planejado? Dizer que vai fazer isso por causa daquilo outro, sendo que Deus está dando todas as oportunidades para não fazer. Veja bem, ter uma vida santa. Ninguém é santo, claro, a gente peca, a gente vacila, a gente erra, mas tem coisas que não tem que ficar olhando, tem que fugir mesmo, tem que correr. Não adianta ficar querendo vencer aquilo que você e eu, aquilo que nós não podemos. Então aqui, viver uma vida santa, nos inspirar a viver uma vida santa. O apóstolo Pedro, ele estava inspirando aquelas pessoas para viver uma vida santa, para parar de brincadeira de ser crente, para parar que é crente, dizer que é crente na igreja e leva a namorada para o motel, ou a namorada diz que se o namorado não passar a mão, não fizer isso, não fizer aquilo, ele não é homem, não quer casar com esse tipo de gente. Ou a namorada achar, ou a mulher, ou o jovem, ou a jovem achar que se for virgem, que se casar virgem, é quadrado, é retrógrado. Desculpa, até que eu não consigo nem pronunciar essa palavra, mas veja quanto tempo você está perdendo. Olha, ter uma vida santa e íntegra. Eu casei virgem com 25 anos. E o que tem? Você acha que nunca foi algo de chacota? Claro que foi. E qual o problema? Quando você passa por isso, que você chega lá na frente e tem alguns anos de casado como eu, vou para 9 anos de casado e você fala: não, eu casei virgem. As pessoas: nossa, é mesmo? Vê a diferença. Mas você acha que foi fácil? Claro que não foi fácil. Mas vale a pena. Digo com toda sinceridade: ah, mas agora eu já perdi a minha virgindade, agora eu não sou mais digno. Você é digno sim, não deixa o diabo te acusar. Você pode pedir perdão para Deus, Deus ele te perdoa, mas infelizmente as consequências e as marcas ficam. Mas com tudo isso, nós temos que seguir em frente. Se a gente errou, nós temos que ter vergonha na cara e pedir perdão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 16 e versículo 22 ao 25 diz assim: Portanto, cingido os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Quem revelou, meus irmãos, a sobriedade foi Deus. O que é sóbrio?
Uma pessoa bêbada, ela não está sóbria, ela fala coisas, às vezes que ela tinha vontade de falar quando está sã, mas não fala. Mas aí ela fala quando ela está bêbada, ela não está em sã consciência. Você daria o seu carro para uma pessoa alcoolizada ou uma pessoa embriagada conduzir? É claro que não, ninguém faz isso. Então veja que uma pessoa que não está sóbria, ela é inconsequente. E aqui o apóstolo Pedro escrevendo no versículo 22, também nesse texto bíblico, diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade para a caridade fraternal, não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então o apóstolo Pedro estava dizendo para todos: olha, amai-vos uns aos outros, amar a Deus, serem verdadeiros, serem pessoas melhores, buscar cada vez melhorar como pessoa. Por quê? Um coração puro, um coração que sabe que não deve nada a ninguém, só a Deus, o perdão e a humilhação e a misericórdia, se humilhar para obter a misericórdia. Do 2, 1 Pedro 2, do 9 ao 10, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O apóstolo Pedro aqui estava falando para um determinado grupo, para os gentios, para as pessoas e também para os judeus que tinham se dispersado também dos cultos, que estavam desanimando. Então ele está falando: olha, vamos desanimar, eu sei que as coisas estão complicadas, eu sei que as pessoas, os pastores, muitos líderes religiosos são péssimos exemplos para os jovens. Ele sabe disso, ele sabia disso naquela época, ele estava escrevendo para nós, interpretando para nós os dias de hoje, porque aqui ele está dizendo que, olha, Deus te chamou, não foi o homem, foi Deus que chamou. O homem ele vai continuar dando maus exemplos, o homem ele vai continuar fazendo aquilo que não deve, mas quem chamou foi Deus, Deus te chamou. Então nós temos que nos apegar àquele que nos chamou. A introdução. Para muitos estudiosos, a primeira carta de Pedro, além de epístola da esperança, também pode ser chamada de epístola da vida santa, pois enfatiza a importância da santidade após o novo nascimento. Então nós temos que ter essa consciência de melhorar a nossa vida, de melhorar a nossa consciência, os nossos pensamentos, os desejos, os nossos projetos de vida diante de Deus. Procurar o que? Santificar tudo aquilo que nós estamos querendo diante de Deus, santificar isso diante de Deus, não desejar nada daquilo que Deus não está mandando nós desejarmos. Aqui no tópico 1, o conselho para uma vida da santidade. A palavra, portanto, empregada para Pedro 1,13 conecta o raciocínio interior com o tema a seguir apresentado. Assim, o apóstolo apresenta 3 conselhos para uma vida de santidade. O primeiro conselho: prepare a mente. Irmãos, preparar a nossa mente é preparar as nossas faculdades mentais. Na lição dos adultos, ele está nos ensinando o quê? Nessa próxima lição, ele está falando acerca da mordomia da alma. Então aqui, preparar o quê? A nossa mente. Preparar a nossa mente o quê? Acerca daquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, acerca daquilo que nós queremos fazer. Então veja que é preparar a nossa mente para quê? Para que nenhum pensamento, nenhum desejo pecaminoso venha prejudicar a nossa vida com Deus. Então nós temos que preparar, blindar a nossa mente. Pensamentos, meus irmãos, demais vão passar pela nossa mente. A gente não pode pegar esse pensamento e ficar alimentando ele, porque senão vira um desejo incontrolável e insaciável. Seja sóbrio. Não vamos fazer as coisas inconsequentemente, não vamos ser inconsequentes nas nossas ações. Vamos ser racionais, pensar antes de fazer. Não ficar se embriagando com as coisas dessa vida. Quem se embriaga com as coisas dessa vida nem sabe quem é, nem sabe o que faz, nem sabe o porquê. Então quem é sóbrio, ele consegue enxergar, ele consegue ver, ele é uma pessoa responsável. Então vamos ser sóbrios, vamos saber raciocinar, vamos saber pensar, não vamos, como fala em Daniel, não vamos nos embriagar com este vinho, não vamos comer esse tipo de comida que se serve para nós alimentarmos, porque quando a gente não está alimentando o nosso corpo, ou às vezes a gente está alimentando o nosso corpo e a nossa alma, mas muitas das vezes a gente está alimentando nossa alma diariamente, todos os dias, todo momento, toda hora, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente pensa, nós estamos alimentando a nossa alma. E é aí que nós temos que tomar cuidado.
O que exatamente nós estamos fazendo? Estamos sendo racionais acerca das coisas de Deus ou estamos sendo inconsequentes? Parte 3. Espere na graça. A santificação envolve ainda esperar internamente na graça. O que é a graça, meus irmãos? A graça é o favor imerecido, é o arrependimento. Nós temos que esperar na graça, claro que é o nosso favor imerecido, mas a oportunidade do arrependimento que nós temos. Então nós temos que tomar uma atitude. Esperar, é claro, nós esperamos em Deus, nós esperamos em Jesus. Jesus veio através da graça para nós, para morrer por nós na cruz do Calvário. Então nós temos que esperar o quê? É em Jesus. Vivemos em uma cultura imediatista e acelerada, onde tudo tem que ser da forma que a gente quer. Tudo tem que ser do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, no momento que a gente quer. Porque se não for do jeito que a gente quer, que nós queremos, mas Deus está encrencado, vou colocar Deus na parede, já se viu, Deus não vai ouvir minha oração, eu quero agora, parece um fast food gospel. Faz o seu pedido e vem rapidinho, agora eu vou me alimentar. Não, meus irmãos, com Deus não é assim. Felizmente e infelizmente. Infelizmente porque nós somos seres humanos e às vezes a gente tem dificuldade para esperar. E felizmente que através desse processo nós aprendemos a ser melhores pessoas. Parte 2. A ordem da santidade. Filhos obedientes e inconformados. Considerando que a santificação se prova com as ações reais, somos exortados como filhos da obediência. Irmãos, o padrão de hoje que nós temos no mundo é aceitar tudo, cada um tem sua opinião. Mas as pessoas estão aceitando coisas chulas. E quer dizer que tem opinião. Opinião de quê? As pessoas falam que conhecem muita coisa. Não, meus irmãos. Hoje em dia parece que o homem, o ser humano, está cada dia ficando menos, aprendendo cada vez menos. Não, gente, nós temos a internet. Informação não é a mesma coisa que aprendizagem. Você se informar acerca de alguma questão, assistir um documentário que é ótimo, excelente. Você está obtendo uma informação. Se você estudar e ler sobre aquilo e sempre assistir algo relacionado sobre aquilo, eu vou colocar assistir porque hoje está muito acessível para nós. E procurar melhorar, aí você está estudando, aí você está aprendendo. Mas veio a primeira vez, é apenas informação. Então, nós temos que estar inconformados com as coisas deste mundo. Não aceitando, agora pode, antigamente na igreja não podia isso, não podia aquilo, mas agora pode. Claro, existiram alguns abusos antigamente, abusos que eu digo, algumas coisas assim que nós vemos hoje que biblicamente falando não fazia bem, claro que existe, mas está abrindo demais, virou uma coisa assim que não dá para distinguir entre o servo de Deus e o não servo, porque o servo de Deus fala palavrão, é a mesma coisa que aquele que não é servo de Deus. Aquele que te diz crente, quando vai jogar bola com os amigos, fala mais palavrão do que o incrédulo. Aquele que é crente, fala que é crente, mas quando vai no churrasco com os amigos, que não é crente, não estou dizendo que é pecado, bebe, enche a cara e nossa, você é crente? Eu vou para a igreja, mas lá o meu pastor não liga não, lá o meu pastor não liga, coloca até o falar do pastor, meu pastor não liga. Eu faço o que eu quero, para mim dá tudo certo. O importante é a gente estar na igreja no domingo de manhã ou no domingo à noite. Não, eu fiz uma tatuagem. Agora a igreja está liberando. Não, meus irmãos, a igreja pode liberar e proibir muitas coisas. Mas Deus fala na sua palavra. Eu tenho um estudo aí falando sobre a tatuagem. Eu citei a tatuagem porque eu fiz um estudo sobre a tatuagem. Quem fez e foi para a igreja, amém. Deus sabe todas as coisas. Mas aqueles que sabem, que estão dentro da igreja, se desviam, eu já vi não, né? Provavelmente dizem que as pessoas saíram da igreja para poder fazer uma tatuagem, faz isso, faz aquilo, depois volta para a igreja, Senhor, me perdoa. Isso é um pecado premeditado, a pessoa arquitetou tudo isso para sair, para depois voltar, para dizer que agora tudo bem. Irmãos, tomemos cuidado com isso. O imperativo da santidade. O apóstolo Pedro reitera uma ordem divina: sede santos porque eu sou santo. Irmãos, o apóstolo Pedro era santo? É claro que não. Ele estava buscando a santidade, ele estava buscando melhorar a sua vida diante de Deus. Então ele dá o exemplo: olha, sede santos porque eu sou santo. Eu estou galgando, eu estou buscando a santidade, eu estou buscando melhorar minha vida com Deus, eu estou buscando cada dia mais fazer a vontade de Deus. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais hoje. Essa tem que ser a nossa mentalidade. Pelo menos deveria. Então nós vemos o quê? Que hoje se perde essa noção de santidade.
Ah, não, orar. Não, prefiro ficar 3, 4 horas no Facebook e nas redes sociais. Faz bem para mim. Não ler um versículo da Bíblia, eu não vou nem dizer por dia, vamos dizer por semana. Só lê aquele que os irmãos postam, mas não lê, não consegue abrir a Bíblia para ler um versículo, que é pouco, mas fica 5 horas nas redes sociais, 2 horas, não importa, 1 hora. Você já parou para pensar quanto tempo você perde em rede social? Não estou dizendo que é pecado. Se está roubando a primazia que é de Deus, o primeiro lugar que é de Deus, então é pecado. Nada nós podemos colocar diante de Deus. Ah, mas então eu não posso trabalhar, não posso dar. Não confunda as coisas. Não confunda. Não confunda as coisas. Trabalhar e estudar é uma coisa, porque aí Deus sabe, claro, Deus sabe que aí você vai precisar trabalhar, vai precisar estudar, vai precisar se especializar, mas sempre lendo a Bíblia e sendo um melhor crente. Você acha que está sendo um melhor crente ficando 2 horas no Facebook? Então faça uma avaliação. Tópico 3, parte 3. Santidade que gera integridade. Vale notar que a santidade não envolve somente uma área de nossas vidas, mas se aplica a toda a nossa maneira de viver. Então, meus irmãos, santidade é isso. Não adianta a gente ser crente só na igreja. Isso não é ser santo. Tem que se aplicar em todas as maneiras da nossa vida, no nosso agir, no nosso pensar, no nosso caminhar, se é na igreja, se é no mundo, trabalhando, se é na escola, estudando, se aonde for, você é crente, você é fiel a Deus, você pensa em Deus, você deseja Deus. Nós pensamos em Deus, nós temos que desejar Deus. Nós temos que querer estar em Deus, nós temos que desejar fazer a vontade de Deus. Nós pecamos, erramos, tropeçamos, mas tropeçamos por um acidente de percurso. Não estou dizendo que, então para mim tudo é uma... Não, não é isso, não confunda. Tem coisas que acontecem no dia a dia corriqueiro, mas tem pecados terríveis que nós que acabamos, que a gente que às vezes planeja contra Deus. Parte 4. A razão da nossa santidade. Depois de recomendá-los a uma vida de temor a Deus, Pedro faz recordar da razão para uma conduta digna por parte do crente. Não fomos resgatados por ouro e prata, e sim pelo precioso sangue de Jesus. Nós não fomos comprados, meus irmãos, com ouro e prata. Nós fomos comprados por algo muito precioso, um sangue de um Deus todo-poderoso, Jesus Cristo. Ele deu a vida. Ele comprou a nossa vida com a vida dele. Então veja que essa é a razão porque ele manda que nós venhamos buscar nele vencer o pecado. Nós não vencemos o pecado sozinho. Nós só vencemos o pecado se nós estamos em Deus, se nós estamos em Jesus. Se nós aceitamos as recomendações que o Espírito Santo nos dá diariamente, toda hora, todo momento, para nós estarmos em Deus. A natureza da igreja. Cristo, a pedra de esquina. Aqui vai falar acerca de quem é pedra. Alguns falam, mas Pedro é a pedra, por isso que Pedro é o primeiro papa. Não, meus irmãos, Jesus é a pedra. E nele nós somos a igreja. Então, nós vemos que Jesus é o fundamento. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Nós fazemos parte deste fundamento, mas nós não somos o fundamento. Nós apenas fazendo parte deste fundamento ou desta estrutura, mas nós não somos parte das fundações da estrutura. A igreja, o povo eleito de Deus. O objetivo do apóstolo é demonstrar que os crentes encontram-se numa posição privilegiada. Então, o apóstolo Pedro aqui está dizendo para aqueles crentes, olha, vocês são um povo adquirido. Para que vai ficar perdendo tempo com besteira? Vai ficar aí, será que Jesus é Deus? Vocês foram comprados por bom preço. Vocês é a igreja eleita, vocês são o povo eleito. Deus chamou vocês, Deus quer vocês. Claro, Deus quando fala vocês, somos todos nós. Mas naquele momento o apóstolo Pedro estava escrevendo aquela carta o quê? Para poder encorajar aquelas pessoas para estarem em Deus, para estarem em Jesus, para buscar a Cristo e para estar na presença de Deus. Então esse foi o objetivo da carta. O sacerdócio real. Ao dizer que somos sacerdócio real, Pedro destaca que enquanto o ofício de sacerdote era privilégio dos membros da tribo de Levi, na nova aliança a igreja ocupa a posição de sacerdócio real. Portanto, não precisamos de mediadores entre nós e Deus. Não precisa você levar para pastor, só o pastor pode orar por mim. Se o pastor... Não, meus irmãos, você e eu, nós podemos dobrar os nossos joelhos, orarmos a Deus e Deus nos ouve. Claro, por quê? Porque Jesus
nos dá essa oportunidade, essa possibilidade. E a nossa conclusão: como vimos nessa lição, para os salvos, a santidade nunca sai de moda. Mesmo em tempos de relativismo moral. Tudo é relativo, tudo pode, tudo é relativo. Ah, meu Deus, tudo é relativo. Irmãos, não cai nessa não. Você sabe aquilo que faz bem, aquilo que faz mal. Você sabe com quem deve andar, por onde deve ir. Se tiver o Espírito Santo de Deus ainda. Porque se as pessoas chegam num nível moral tão baixo, porque quis, porque o Espírito Santo já foi avisando lá atrás. Então, moral em inversão de valores, aquilo que era certo hoje em dia, aquilo que era errado hoje em dia é certo, hoje que é certo antigamente era errado. Então veja algumas inversões de valores. Temos a responsabilidade de sermos santos em toda a nossa maneira de viver, isso porque a santificação verdadeira leva a uma vida íntegra, a ser testemunha em todas as esferas da sociedade. Não podemos nos esquecer que fazemos parte não de um clube social ou de uma associação religiosa, e sim da Igreja de Cristo, o povo eleito de Deus. Nós fazemos parte da Igreja de Deus, nós fazemos parte da presença de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus, você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe. Fique na paz.